Boa noite, como é que você tá hoje? Tá bem? Hoje a gente vai falar, né, sobre ser propositivo. Existe um advogado que um bom tempo atrás criou uma lei, o nome dele é Mike Goldwyn, uma lei, né, na verdade uma proposta de que todos os discursos, se eles fossem continuamente explorados ao seu extremo, então as pessoas ficassem discutindo ele, eventualmente esses dois lados que estivessem em embate iriam se comparar um ou outro ao nazismo, né, ao Hitler, falando que aquele outro lado era nazista. Essa teoria é uma teoria que ficou muito cunhada e tanto que ficou com o nome dele, né, é a Lei de Goldwyn, que mostra como nações, pessoas, grupos que discutem assuntos de forma muito rasa, o que é muito comum na internet do dia de hoje, elas acabam caindo nesse papo furado de sempre querer se comparar com o lado do bem ou do mal, né, com uma comparação nazista rasa ou profunda. Qual é a chamada de atenção que eu tenho para você aqui? Para você vigiar para não cair nessas armadilhas. Todas as vezes que você só tem um discurso que ele tem a proposta de ser crítico, ela não é propositiva, ela só vai dar voltas e vai cair no mesmo lugar, porque o bem e o mal, né, por concepção, é um ponto de vista, né? Todo mundo acha que está fazendo bem, mesmo aqueles que estão fazendo mal. Então, o que é melhor sempre é fazer uma conversa propositiva. Então, a exploração do tema do outro, né, do ponto de vista, fazer perguntas é muito poderoso nesse processo. Dentro de um mundo como hoje, em que é muito fácil entrar no Twitter, entrar no Instagram, né, com muitos conflitos como estão acontecendo no mundo, com a Ucrânia, com Israel agora, é muito fácil aparecerem falsos especialistas, né, que leem manchetes e entram em conversas de discurso que não entendem ou dominam, né? Meu convite é para você ser propositivo. Comece a ter conversas e só abrir a boca para falar coisas que de fato vão levar ou a mais profundidade sobre o assunto ou, né, a uma melhor compreensão se você estiver compartilhando aquilo que você sabe. A gente já não precisa mais de ficar dando volta, né? Não temos tempo a perder. Quando eu digo nós, é nós aqui. Pessoas que gostam de consumir, por exemplo, esse conteúdo, que provavelmente querem, né, andar para frente, vencer na vida. A gente não tem tempo para ficar perdendo com esse tipo de discussão rasa que não leva a lugar nenhum. Convido a você a sair dessas picuinhas da internet e que, se você quiser de fato explorar um assunto, mergulhe nele. Fuja da Lei Goldwyn, né? Quando você se pegar criticando o outro, comparando ele com algum grupo ou subgrupo, saiba que você está caindo numa armadilha mental. E eu já te falei para você várias vezes, né? A nossa cabeça, ela engana a gente. A Lei de Goldwyn, não esqueça isso, ela vem para mostrar que a gente pode ser muito mais profundo. Quando o nosso cérebro tentar fazer comparações rasas, o próximo passo que a gente tem que fazer é perguntar, para a gente poder assim dar um passo à frente e transformar essas discussões, que são sempre muito válidas, em de fato respostas para um futuro que seja melhor, mais produtivo. Fechado? A gente tem esse combinado? A partir de hoje, domingo, dia de planejar a semana, vamos planejar uma semana que a gente não tem mais conversa rasa, papo furado, né? Vamos parar de perder tempo dando volta só porque quer estar certo. Beleza? Beijo grande. Fico com Deus. Até breve. Você achou que não ia gravar nada hoje, né? Ah, porque o Bissu grava um vídeo por dia. Deixa eu falar uma coisa. Você governa sobre o tempo e o dia só acaba quando você quer. Hoje eu passei um tempo de qualidade com todo mundo. Com meus amigos, com meus mentores, com a minha namorada, com todo mundo. E eu gastei o dia inteiro nisso. Gastei não, né? Investi. A lição de hoje para você que está aqui me ouvindo é o seguinte: o dia só acaba quando você determina. E às vezes os deveres que você tinha que fazer precisam ser pagos no dia. O que você vai fazer? Você vai pagar. Então, mesmo que você passe o dia de qualidade com os amigos, como eu passei. Nossa, fui no japonês, fui visitar os amigos, passei a tarde num aniversário com um deles. O que você precisa fazer? Você precisa saber o que você precisa entregar todo dia e entregar. Não tem segredo. É simples, é fazer o que eu fiz agora. Eu tinha que entregar um vídeo, vou entregar. E aí sim eu tenho permissão para acabar o meu dia. A mensagem de hoje é curta e grossa. Nunca adie para amanhã o que você tinha que fazer hoje. Eu podia ter passado o dia e vindo dormir pro dia de amanhã começar. Mas não, prometi que ia ser hoje. Então tô aqui entregando. Pra você criar vergonha nessa cara e entregar hoje. Não deixar pra amanhã. Beleza? Beijo grande, vamos em frente. Forte abraço. Boa noite! E aí, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bem?
Vamos falar de conformismo? Você já deve ter visto aqueles vídeos engraçados que tem na internet, da galera no elevador, aí uma pessoa no elevador faz algo engraçado, tipo bate na cabeça, e todo mundo bate na cabeça, e a pessoa que é estranha, ela não entende nada, ela fala assim, pô, ela começa a bater na cabeça também. Ou quando tá todo mundo numa sala, aí a galera, em vez de sentar na cadeira, né, todo mundo se levanta ao mesmo tempo, uma hora, e fica todo mundo em pé, e só aquela pessoa que não. Essas pegadinhas que tem na internet. Sabe o que é isso? Isso é um viés cognitivo também. Chama conformismo, ou o viés de pensamento em grupo. A gente tem a tendência, né, a achar que só porque muita gente faz um negócio, fazer aquele negócio é bom, ou é proveitoso, ou deveria ser feito. O problema do conformismo, sabe qual é? É que nós somos, desde pequenos, condicionados a fazer um monte de coisas que às vezes não faz sentido pra gente. É por isso que, no geral, quando você vai para uma sala de aula com menos alunos, você consegue aprender mais, porque a aula está mais adaptada do que quando você está com mais alunos. Porque a aula está menos adaptada porque tem mais gente. A lição de casa para você não é que é para não ser conformista ou nunca fazer o que o grupo quer. Muito pelo contrário, é mais simples, é aprender a fazer pergunta. Toda vez que você vê um comportamento de um grupo, de uma manada, tenta ir na origem daquele comportamento. Ou seja, o comportamento em grupo está vindo da onde? Ele está vindo de uma justificativa que foi dada antes? Ele está vindo porque ele já entregou o resultado, vai entregar novamente? Ele está vindo porque ele é uma simples cultura da galera, então não necessariamente tem motivo para seguir. No mundo de hoje, onde tem muito movimento de manada, inclusive na internet, onde as coisas ficam virais, você precisa tomar mais cuidado ainda. Porque às vezes você ou não participa de nada porque vem da internet e você acha que não vale nada, e aí você acaba ficando alheio à cultura do que está acontecendo. Ou dois, você segue todas as tendências online e você perde a sua identidade, o que também é um risco. Você não pode perdê-lo. Aprenda a fazer perguntas todas as vezes que você vê um comportamento em grupo. E quando você tiver sarado desse comportamento em grupo, eu te chamo para fazer perguntas para você mesmo, até para as suas próprias decisões. Muitas vezes, mesmo sem estar observando o grupo, você já aprendeu tanto como as pessoas falam determinada coisa ou as crenças que elas têm, que você começa a repetir essas coisas e dizer isso para você mesmo quando você está sozinho. Então aprenda a fazer perguntas para você também. De onde veio esse pensamento? Por que eu estou pensando assim? Né? O que eu estou ganhando com essa ação vinda desse pensamento? Você vai dar outra guinada na sua vida, eu tenho certeza absoluta. Vou deixar vocês aqui. Um beijo grande. Até breve. Estamos ao vivo. Hoje vamos falar de autoridade através da sua marca pessoal. Você acredita que eu estava falando exatamente sobre esse assunto hoje com uma profissional que trabalha só com isso, com posicionamento digital? E eu vim compartilhar um pouco aqui de um insight que ela me deu sobre marca pessoal. Né? A gente às vezes trabalha muito a nossa marca pessoal para dentro do nosso meio. O que é para dentro do nosso meio? A gente tem autoridade com os nossos amigos, com a nossa família, né, com pessoas que são próximas ali, conhecidos, mas a gente não cria evidências de autoridade para fora. E a gente esquece desse fator porque é confortável ficar onde a gente está. Uma das medidas, por exemplo, de autoridade, né, ou de branding pessoal, é a quantidade de convites que você recebe. Eu, por exemplo, com muita frequência recebo convites para palestrar, para participar de mesas redondas, para ir em podcast, para ir em eventos, para ir em festa. Quantos convites você recebeu na última semana? Quantos convites você recebeu no último mês? Quantos convites você recebeu no último ano? Tem gente que eu sei que não é convidado nem para ir para festa de aniversário, de tão chato de galocha que é. O ponto é, a autoridade muitas vezes ela não precisa ser só criada, ela pode ser emprestada quando você participa de um evento ou dá uma palestra em algum lugar que tem essa autoridade. Então se você, por exemplo, vamos lá, pegar meu exemplo, se eu vou palestrar num evento de tecnologia reconhecido mundialmente, eu importo a autoridade daquele evento para mim. Quando você trabalha numa empresa dentro do seu setor que ela é referência no teu setor, você importa aquela autoridade porque pensa-se que se você trabalha naquela empresa, você tem todas as credenciais que ela tem por ter escolhido você. Então, quando a gente fala de autoridade, meu convite para vocês é que vocês se desconectem dessa autoridade que você tem só dentro de casa, no seu círculo próximo, e você comece a pensar na criação da autoridade externa. E, para começar, né, meça isso pela quantidade de convites. Então, houve um tempo que eu não era convidado para nada, para nenhuma palestra, para nenhum meetup. Só que eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a gerar conteúdo. Então, eu escrevia no meu blog, gerava texto. Ao escrever, você treina a sua fala, você treina o seu pensamento, para quando você seja de fato convidado para falar, você esteja pronto. Eu gerava oportunidades e momentos para falar. Então, na minha empresa, eu comecei a falar. Eu comecei a ir em eventos, e já que eu não palestrava, eu levantava a mão e fazia perguntas para as pessoas saberem que eu estava lá. Ou me envolvia como voluntário
na criação ou na organização dos eventos para eu participar da organização e começar a conhecer pessoas que convidavam pessoas para palestrar. Tem também um negócio muito comum, que é o Call for Papers, que é quando esses eventos abrem, você pode submeter uma palestra e as pessoas podem te escolher. Tudo isso que eu estou falando é que assim, a maioria das pessoas que tem autoridade online ou em eventos, elas plantaram essa autoridade, isso não foi dado para elas. Então não se sinta envergonhado de plantar a sua autoridade, plantar a sua presença nesses eventos. Faça isso de forma intencional, vai ser importante para a tua carreira, vai ser importante para os teus projetos, tá bom? Então, por fim, coloca uma meta de convites aí. Eu vou receber esse mês pelo menos um convite para ir em um evento. E se eu não receber o convite de forma orgânica, que talvez para quem está começando não vai vir, você vai se inscrever nesses eventos, nesses meetups, para você ir no evento. Né? E aí vamos ver quanto tempo leva até você receber o seu primeiro convite orgânico para dar uma palestra, para ir numa entrevista. Acho que com essa criação de autoridade você vai perceber que daqui a um tempo você vai ter que estar que nem eu. Assim, graças a Deus, não estou reclamando não, mas hoje eu posso escolher muito bem quais eventos que eu vou, já que tem sempre oportunidades sendo originadas, né? E você consegue chegar lá também, se um barezinho desse aqui que chegou, tá bom? Beijo grande, até breve, tchau, tchau. Resolvi começar a live cedo, sabe por quê? Porque eu quero compartilhar com vocês um negócio que eu vi aqui. Você tá vendo esse céu aqui, ó? Esse céuzinho do jeito que ele tá hoje? Então, eu tava conversando esses dias, né, com algumas pessoas, e geralmente elas vêm perguntar de mim sobre, né, a vida e tudo mais. E dentro dessa nossa conversa, elas perguntam, como é que você faz para achar a resposta para as coisas que você tá fazendo, né? E acho que voltou agora, né? Falei pra elas, cara, a verdade é que assim, uma das coisas que eu sempre faço hoje em dia é buscar a verdade, a resposta para as minhas coisas no princípio, né? Nas coisas que não mudam, que são imutáveis. E aí eu quero compartilhar contigo, eu não segurei a live hoje, eu falei, vou fazer assim que eu chegar em casa, porque eu acho que hoje o insight veio ali muito forte. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que eu busco as respostas na natureza, no que é natural? Primeiro você precisa entender a diferença entre realidade natural e realidade artificial. Realidade natural é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é uma realidade natural. Por quê? Porque são coisas que já existem por natureza. Não é natural de natureza só, mas natural de elas existem sozinhas, né? Nós somos realidades naturais. Uma rocha, uma realidade natural. Uma água, um elemento químico, física, planeta. Isso é realidade natural. Uma realidade artificial é esse celular aqui, que alguém produziu. É uma lâmpada, que é uma luz artificial, ao contrário do sol, que é uma realidade natural, né? Que tem a luz natural. Então, se você entender o que é realidade artificial e realidade natural, o primeiro que você vai fazer é começar a procurar as respostas para as dúvidas que você tem na sua vida em coisas que são realidades naturais e não realidades artificiais. Porque as realidades artificiais elas já foram modificadas pelo homem para otimizar para alguma coisa, para amplificar, enfim, não vale a pena. Procura nas virtuais. Por exemplo, tem gente que procura a resposta para sua autoestima na realidade virtual, aí vai para o Instagram. Aí vai para um YouTube, vai para um desfile de moda, vai na roupa. Mas se você buscar na realidade natural, você vai buscar, né, a resposta para sua autoestima na natureza, em como ela é, em como a beleza ela se converte em proteção, em como muitas vezes a ausência da beleza ela também é um artifício útil, e que como cada coisa ela é como ela tem que ser, né? Então assim, vale muito a pena. Então a primeira parte dessa live aqui eu quero falar sobre essa distinção. Já aprendeu a olhar para a realidade natural? Segunda coisa que eu quero que você entenda é como que eu faço meu processo para buscar resposta. Então, por exemplo, a gente passa a vida inteira querendo ter dias felizes, né? Ter dias plenos, dias sem estresse, dias de glória, né? Mas nem todo dia é. Mas a verdade é que a glória ela existe todo dia, né? No nosso dia. Mas ela existe para aqueles que constroem a glória. Então, vamos lá, né? Como que eu, então, entendo a realidade de ter todo dia glória na minha vida, procurando a realidade natural? Olha o dia de hoje. O dia de hoje, ele é um dia de sol. Só que ele é um dia de sol com o sol acima das nuvens. Todo dia é um dia de sol. Mas o sol está acima das nuvens. Então, quando vem turbulência, quando vem nuvem, quando vem fumaça, quando vem qualquer tipo de ruído, o sol apaga. Mas para quem? Olha que doideira isso. Olha a resposta vindo na realidade natural.
Quando você sobe além do ruído, além da turbulência, além da nuvem, além da tempestade, você vê o sol, porque o sol está sempre lá. Então o dia glorioso está sempre lá, independente da crise. Só que às vezes, para você sair da crise, você precisa aumentar a altitude de voo. Precisa voar mais alto. Para voar mais alto, você precisa às vezes de técnica, você precisa ter desenvolvido alguma habilidade ou capacidade. Você não vai conseguir voar mais alto sendo o marreco terrestre que você é. Algumas pessoas usam realidades virtuais. O que elas fazem? Pegam um avião, botam uma roupa para aguentar pressão, não sei o que, papapá. Algumas pessoas se treinam para isso. Algumas pessoas, por exemplo, buscam meditar. E elas elevam-se espiritualmente, almaticamente, para um outro patamar além dessas coisas. Elas são, é uma pessoa de espírito elevado. Então, quando você consegue se elevar, você chega nesse outro lugar onde não há mais turbulência, só há sol. Então todo dia é um dia de sol. Mas se você fica se deixando atrapalhar e acredita que não é, porque tá com o ruído. E aí vem mais uma resposta, né? Para você elevar de nível, você precisa aguentar a diferença de pressão. E às vezes a gente fica torcendo para todo dia ser um dia de sol, um dia de glória, um dia tranquilo. Mas você não aguenta a pressão de ter todos os dias assim. Sabe por quê? Porque você deixa o seu ego subir, você deixa a malícia dos outros entrar. Você não sabe filtrar a oportunidade de enganação. Você usa esse poder para o mal. Então, se você não se prepara para levar esse nível, para aguentar esse outro nível de pressão, você também vai sucumbir e vai morrer. Então, a resposta também está na natureza real, né? Na realidade natural. Tá entendendo como é que eu faço para encontrar as respostas? Por que eu preciso ter? E por que eu me torno paciente? Porque na natureza tudo requer paciência. Porque as coisas são no tempo da natureza. Lá que mora o princípio. O princípio das coisas está lá. Eu vou montar uma bomba para pressurizar a água lá do rio para trazer aqui para casa. Beleza, realidade virtual, funciona e tem aplicação. Mas a realidade natural disso, ela existe. É como funcionam as montanhas, é como funcionam as nascentes de rio. Comece a distinguir a procura da realidade virtual da realidade natural. E comece a procurar respostas para os problemas que você tem na sua vida nas realidades naturais. Para de ficar se iludindo com respostas virtuais, com remédios, com amarrações que as pessoas botam na tua vida só para te ferrar. Na realidade natural tem tudo que você precisa. Olha aí, o dia de hoje. Tá cinzento, mas o sol tá lá. Só eleva o nível da frequência, amigo. Aí talvez você viva 3, 4, 5, 6 dias, um ano nesse dia turbulento. Mas você vai sempre elevando de pouquinho em pouquinho a altitude. Você vai chegar num dia que você vai sempre estar voando acima da turbulência e sempre vendo o sol. Fechado? Hoje a livezinha foi de manhã, rápido, dia de hoje, toda desgovernada aqui, mas porque eu tive esse insight e falei, nossa, preciso dividir isso, porque é isso que muda a minha vida. Tá bom? Beijo grande pra você, espero que você esteja um dia de altas atitudes ou que você esteja escalando a montanha. Valeu! Boa noite! Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai colocar aí em prática a palavra propósito no dia a dia de trabalho, né? O que acontece quando a gente vai criar uma marca nova? No trabalho de criação de uma nova marca, seja a marca pessoal das nossas empresas, a gente sempre busca um diferencial. Algumas pessoas botam um diferencial no preço, outras pessoas botam um diferencial em alguma funcionalidade, né? Outras botam um diferencial na parte visual da marca. E eu quero trazer para você um diferencial que tem muito mais correlação com o objetivo da existência dessa marca, ou, como algumas pessoas chamam, um propósito. Inclusive nessa nova geração, né, de consumidores que nós estamos vendo crescer aí, é uma geração que consome por propósito, né, porque elas querem se sentir próximas da marca porque compartilham dos mesmos objetivos de vida. Então, para você que está aí se sentindo muito igual, né, no mercado de trabalho ou muito igual dentro da sua empresa entre os concorrentes, começa a fazer uma análise de propósito. O propósito está muito atrelado, inclusive, né, com aquela história da missão, visão, valores, mas você tem que viver ela no dia a dia da empresa também. Vou te dar um exemplo. O TC tem como propósito, né, dar ao investidor pessoa física, ao investidor individual, que é eu, é você, enfim, todo mundo que não é uma empresa, um banco, uma asset, os mesmos recursos e nível de conhecimento e acesso que os investidores institucionais têm. Nosso propósito é dar liberdade para as pessoas, né, dessa escravidão do dinheiro, porque elas vão dominar a vida financeira delas.
Então, todo mundo que acredita em liberdade, todo mundo que acredita em prosperidade, todo mundo que acredita em ter uma vida livre, né, dessas algemas, ela vai seguir, né, vai se identificar com a marca porque ela quer brigar contra o sistema que geralmente fica dando exclusividade dessas informações. A mesma coisa funciona no propósito das nossas vidas. Quando a gente tem um propósito muito bem orientado, a gente atrai para perto da gente as pessoas que compartilham desse propósito. Às vezes, mesmo não tendo o mesmo propósito, elas se identificam com aquele propósito e querem estar junto para ver a evolução daquilo. Então faz muito sentido também as pessoas lembrarem de você através daquilo que você tem como propósito pessoal. Então, por exemplo, Bissu, eu tenho como propósito, né, ativar o empreendedor que existe dentro das pessoas. Então, quando eu sento com as pessoas, é automático. Eu começo a perguntar que projetos elas estão trabalhando, se elas querem montar uma empresa, o que está impedindo elas de parir um negócio, e tralalá, e fazer network, etc. Meu propósito é ativar empreendedores no mundo inteiro. Então, todo mundo que eu converso eu incentivo a abrir uma empresa, a fechar um negócio. Então, esse é o meu propósito. Quando lembram de mim, lembram de alguém que anda nesse tipo de ecossistema, que gosta desse tipo de mover. Então eu acabo atraindo para perto de mim pessoas que querem estar perto de empreendedores, de empresários, de network. Então tá vendo como o propósito ele te molda, ele também vai te impulsionando, te colocando nas cadeiras corretas? Então a tarefa de hoje, a reflexão que eu tenho para você, ou né, para você que tem uma empresa, ou para você que tem, né, o objetivo de se destacar no meio de tanta gente, começa a buscar, identificar esse propósito ou de vida ou de marca para sua empresa. Eu tenho certeza absoluta que você vai começar a virar assunto, seja na mesa do seu potencial cliente ou seja na mesa de novos amigos que você vai ter. Propósito não é só uma palavra bonita para ficar na prateleira. Ela dá significado para a tua ação, ela dá significado para o teu preço, ela dá significado para as decisões que você toma, inclusive no teu time, que vai olhar para o que você está fazendo e justificar com propósito. Tem uma frase filosófica para encerrar hoje que eu vou dizer, que é o seguinte: qualquer pessoa tolera qualquer como se ela estiver acompanhada de um bom porquê. O que é o porquê? É o propósito. E o como é a labuta diária que a gente tem que fazer para alcançar nossos objetivos. Qualquer pessoa aguenta qualquer como se ela tiver um bom porquê. Vá atrás do seu porquê, defina ele muito claro, você vai ver que o mover para o como vai ficar muito mais fácil, inclusive a sua energia pessoal, tá bom? Beijo para todo mundo, espero que hoje tenha ajudado, faz as tarefas aí. Valeu!